Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos ter a palestra do professor Luiz Nunes, tá certo? Que vai falar sobre Galileu. Isso é uma palestra super importante para quem está fazendo Física 1, tá certo? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o professor Luiz Nunes, ele é um dos melhores professores aqui do Instituto. Tá? Tem um prêmio que os estudantes outorgam aos melhores professores. Ele ganhou 23 vezes, tá certo? Ele só não ganhou uma vez. Acho que o diretor devia mandar fazer e dar só uma vez para ele também, tá certo? Tá? Então o professor Luiz Nunes é uma pessoa extremamente dedicada. Ele tem um grupo de estudantes que eles se reúnem uma vez por semana, coisa assim, tá? Coisa que vocês podem entrar, tá certo? É só conversar com ele, tá legal? Então essas coisas vocês têm que ficar espertos, tá certo? Existem duas maneiras de você estudar. Uma maneira é pelo caminho das pedras, sozinho. Isso é muito difícil. A outra coisa é assistindo uma boa aula, uma boa palestra. Isso vai facilitar. Te joga lá na frente, te joga lá nos 40%. Tá certo? Tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ser espertos. Tá legal? Então agora eu vou... tem uma outra coisa também. O professor Luiz Nunes, ele foi aluno da primeira turma do Instituto de Física e Química, tá? de São Carlos. Não vale perguntar a idade dele, tá? Então eu vou passar a palavra para ele agora e ele vai começar a conversar com vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Vou começar fazendo dois esclarecimentos. Primeiro, em relação aos nomes. O Luiz chama Luiz Antônio de Oliveira Nunes, eu chamo Luiz Nunes de Oliveira. De maneira que, quando ele fala Luiz Nunes, está falando dos dois ao mesmo tempo. Bom, a outra é sobre o título. Houve uma queixa aí sobre isso, o título que eu tinha anunciado. Então, eu quero fazer um esclarecimento. O pessoal dizia que era uma praga contra o Palmeiras. Então, esclarecer que é queda dos corpos, não queda dos porcos. Bom, então essa apresentação vai ser híbrida. Tem uma parte que é mais de apresentação ali na tela e depois tem outra em que nós vamos tentar fazer demonstrações. E aí a competência toda é do Luiz e do Bruno. Bruno, levanta aí que acho que o pessoal talvez não te conheça. Bruno que ajudou muito nessa preparação. Tá? Então, vamos chegar lá oportunamente. Bom, mas... então, eu vou falar um pouco... Isso aqui não funciona. Vamos falar um pouco, então, sobre... Vou falar bem pouco sobre a vida do Galileu, falar mais sobre as coisas que ele fez. Mas eu quero começar dizendo que ele nasceu e viveu boa parte da sua vida em Pisa. Outra parte ele viveu em Florença e em Veneza também. Mas no começo era Pisa. E aí em Pisa tem um personagem importante na nossa história, que é aquela que está lá dentro. Deixa eu voltar aqui. Opa, não apareceu. Ali o que vocês estão vendo no quadrinho é a Catedral de Pisa, que tem a famosa torre inclinada aqui do lado. E vocês vão ver que é mais estéreo, queremos. Tá bom, muito bem. Vocês vão ver que eles são personagens importantes na nossa história. Então, por isso estão aí. Beleza. Então, veja, o Galileu nasceu em 1564, foi até 1642. 1642 foi exatamente um ano antes do Newton nascer. Tem uma curiosidade aí nesse intervalo. Mas ele viveu 77 anos. Tá? Bom, ele tem um papel muito importante, sobre o qual eu vou falar pouco até, como inventor. Então, ele inventou vários aparelhos ao longo da vida dele, e ele até fazia um comércio disso. Muita coisa ele fazia e vendia para... Ele tinha problemas financeiros terríveis, e então ele fazia invenções para se financiar, no começo da vida principalmente. Tá? Então, uma das coisas que ele inventou
uma primeira versão de um termômetro. Era chamado termoscópio, porque não tinha uma escala graduada, de forma que ele só media variações de temperatura. Então, mas vocês veem ali, é uma coisa simples, é um bulbo que tem ar, está imerso num líquido, quando esquenta, o ar se expande, e aí ele tende a subir, quando o ar esfria, ele contrai e tende a afundar. Tá? E hoje em dia vocês podem encontrar na internet uma versão moderna desse aparelho, tá? Custa cerca de R$150, você pode comprar um termômetro desses daí, tá? Com vários bulbos. Mas é essencialmente a mesma coisa que ele fez. Mas ele fez várias invenções e isso aí acabou influenciando muito a vida dele, conforme vocês vão ver. Tá? Então, estou chamando a atenção para esse fato. Mas vamos voltar aqui à nossa primeira personagem, a catedral. O papel dela aí é o seguinte: dentro dessa catedral, segundo contam os historiadores, né, tudo que eu vou falar é baseado, parte em coisas que o Galileu escreveu e parte em relatos de biógrafos dele, tá? De forma que tem sempre alguma imprecisão que pode acontecer, mas não vamos nos preocupar com isso daí. Mas uma das coisas que se conta é que ele um dia estava assistindo missa na catedral. Ele era muito religioso. Ele estava assistindo missa na catedral, ele viu que quando estava ventando, o candelário, né, o lustre da catedral, balançava. Né? E ele notou que quando mudava o vento, ele balançava menos, e ele conferiu no pulso dele para ver quanto tempo demorava, e ele ficou com a impressão de que o tempo, quando o vento estava forte, ele balançava muito, e quando balançava pouco, era o mesmo. Né? Então, ele falou, será que é verdade isso daí? Então, saiu da igreja, foi para casa e vamos verificar. Então, como é que ele vai verificar? Aí você vê uma pessoa criativa, né? Não é muito fácil de você verificar isso se você não tem um bom relógio. Nós vamos fazer uma medida daqui a pouquinho, mas aí com a tecnologia moderna. Né? Naquele tempo, não é tão fácil de você fazer a verificação. Mas ele fez da seguinte maneira, ó, ele pegou 2 pêndulos, fez 2 pêndulos iguais, né? Pendurou no teto da casa dele e tentou fazer o mais parecido possível um do outro, e aí puxou um com uma amplitude grande, puxou o outro com amplitude pequena. Né? E aí largou, e aí veja o que acontece. O pêndulo veio, a hora que eles chegaram na posição vertical, os dois estavam na posição vertical, depois eles foram para lá, foram até o extremo, aí voltaram, voltou, e ele repetiu isso daí várias vezes, e ele ficou convencido de que o período era independente da amplitude do movimento. Tá? Então, isso é uma coisa importantíssima, de várias maneiras. Né? Vou só mencionar que, primeiro, porque isso daí dava, pela primeira vez, uma maneira precisa de se medir o tempo. E ele não chegou a explorar isso, uma certa fase da vida. Ele pediu para o filho dele, ele tinha 3 filhos, ele pediu para o filho dele, falou, olha, eu não consigo mais fazer, mas eu queria que você fizesse um relógio. Ele fez um esquema de como poderia ser um relógio baseado nisso. Só que o filho, pelo que se sabe, não conseguiu fazer, acredita que ele tentou, mas acabou morrendo antes de conseguir fazer isso daí. E aí quem de fato fez o primeiro relógio de pêndulo foi o Huygens, isso cerca de 20, 30 anos depois que o Galileu tinha morrido já. Mas a ideia original foi dele. Né? Então, e isso daí, então, te diz que você tem uma maneira de medir o tempo. Outra coisa que é importantíssima é que você tem uma coisa que é invariante, tá? Uma coisa que nunca ninguém tinha pensado. Pela primeira vez você tem uma grandeza que é invariante, que não depende da situação em que você está. Tá? E uma terceira razão tem a ver com o pensamento aristotélico, e nós vamos chegar lá um pouquinho mais adiante. Então, isso daí foi uma descoberta muito, muito importante. E agora nós vamos tentar fazer usando a tecnologia moderna. Certo? Então, nós vamos considerar um pêndulo, esse pêndulo amarelo, tá?
E vou ter que sair daqui. Será que é essa planilha que eu quero? Não, não é essa, é outra, né? Essa outra planilha aqui. Isso é. Como é que é? Fala de novo. Está tudo certo, né? Pode ir. Então, nós temos um pêndulo e aquele aparelho ali está registrando o período. Pelo menos deveria estar registrando. Bruno, marcou? Ah, tá bom, tá certo. Então, lá ele marcou o período da rotação. O que aquele aparelho faz é, quando você oscila, tem uma célula fotoelétrica ali que registra a passagem do pêndulo. Então, ele faz isso várias vezes. Quantas vezes foi? 5 vezes. Na quinta vez, ele tirou uma média e deu aquele número ali, 1,5660 segundos. Esse é o período do pêndulo. Isso com uma certa amplitude. Agora, o Luiz vai fazer com outra amplitude, um instante só. Vamos lá. A luzinha azul, verde ali indica que ele está medindo. Então, vamos esperar um pouquinho, vamos ver quanto que dá o resultado. Qual é a torcida para dar? Não deu exatamente igual, mas deu parecido. Porque ele não é para dar exatamente igual. Ele depende um pouquinho da amplitude. Quando a amplitude vai ficando grande, ele vai variando bastante. Vocês podem imaginar isso, porque se eu tiver um pêndulo que dá a volta aqui, imagine um que eu jogo com uma velocidade certinha, que ele fica quase em pé. Ele pode ficar um mês aqui até a hora de voltar. Então, tem que depender da amplitude. Isso daí só foi descoberto depois pelo Huygens. O próprio Huygens andou estudando o relógio e ele chegou à conclusão de que dependia da amplitude. Mas, para amplitudes pequenas, não depende. Isso é uma coisa que vocês vão aprender em Física 1. Acho que não chegaram lá ainda, mas em algum momento vocês resolvem o pêndulo e vocês veem que, para pequenas amplitudes, ele tem um movimento em que o período não depende da amplitude. Então, essa foi a descoberta do pêndulo, aí está comprovado. Mas nós podemos fazer mais. Agora ele está medindo o período, aí. E agora a gente vai aumentar o tamanho do pêndulo. O que vocês acham que vai acontecer? Quem tem coragem de fazer uma previsão? Vai aumentar ou vai diminuir o período? Aumenta, vamos ver se é verdade. Isso. Marcou o segundo. Perfeito. Opa, saiu um pouquinho da curva, mas é um ponto só, né? Que ele pode querer. Vamos fazer 7 medidas. Deve ser isso. Os adeptos da linearidade aí estão preocupados agora. Olha lá, claramente não é uma reta. Por que nós vamos ver daqui a pouco, mas não é uma reta. Mais uma medida. Nós estamos na sexta.
Mais uma. Aí está. Certo? Claramente, tem trechinhos ali, se pegar 2 pontos, até você pode achar que é uma reta, né? Mas mais que isso é difícil. Bom, agora, aqui já está pronto isso. Vamos tentar. Se não é linear, o que pode ser? Pode ser, talvez, quadrático. Né? Então, aqui tem o gráfico do tempo em função do quadrado do comprimento. Mas aí piorou. Em vez de melhorar, piorou. Então, quem sabe se é o contrário. Agora temos uma reta. Né? E é tempo ao quadrado em função do comprimento. Essa é a relação. Experimentalmente, você vê que é isso daí. Tá? Se o Galileu tivesse um bom relógio, na época ele poderia até ter visto isso. E aqui é uma coisa interessante. Veja que a relação tem um número aqui, 4. Né? E a gente pode perguntar, o que é esse número 4 que aparece aí? 4,06. Bom, então agora vamos fazer um pouco de análise aqui. Então, veja só, a experiência está aí de maneira esquemática, né? E agora a nossa pergunta é, como que o período está relacionado com o comprimento? Bom, em Física 1 vocês vão aprender a fazer a conta, resolver e chegar a uma conclusão. Aqui nós queremos fazer uma coisa que o Galileu podia ter feito. Isso que nós vamos fazer agora, que vocês vão aprender em Física 1, ele não poderia ter feito. Mas a gente pode fazer uma coisa mais simples e chegar numa relação. Então, eu tenho que pensar assim, o que está envolvido nessa medida aí que o Luiz fez? Né? Quais são as grandezas que tem? Tem o comprimento do pêndulo, tem o período que nós medimos, e a única coisa que sobra disso daí é a gravidade. E certamente a gravidade é importante, né? É ela que puxa o pêndulo para baixo. Então, a única coisa que sobra é a aceleração da gravidade. Né? E vocês podem falar, mas talvez dependa da massa. Não depende, você pode conferir isso daí fazendo com 2 massas diferentes, dá a mesma coisa. Então, só tem essas 3 grandezas. Agora eu tenho que combinar essas 3 grandezas para obter uma relação razoável. E eu sei que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? O Galileu não sabia, coitado, não sabia nem o que era metro. Né? O metro foi inventado muito depois. Mas ele tinha uma outra medida, mas mesmo assim ele não saberia qual que é a aceleração da gravidade. Aliás, a aceleração da gravidade era um conceito que, nessa época que ele fez essas medidas, era um conceito que nem existia. Ninguém nem sabia o que era isso daí. Tá? Então, mas nós sabemos, né? Então, nós temos esse número. E aí a pergunta é, como que eu posso combinar o T, o L e o G para ter uma relação entre eles que faça sentido? Né? E aí eu vejo que a única relação é essa aqui, porque o G é metro por segundo ao quadrado. Se eu quiser obter metro, eu tenho que multiplicar por tempo ao quadrado. Então, tem que ser que o L, de alguma maneira, é proporcional a gt quadrado. Aliás, da cinemática, vocês sabem, quando você deixa uma pedra cair, né, você tem aquela relação, que a distância andada é gt quadrado sobre 2. Né? É a mesma combinação. Você tem uma distância, você tem um tempo, e você tem a aceleração da gravidade. Aqui, eu tenho as mesmas coisas em outras condições, mas eu vejo que o L tem que ser proporcional a gt quadrado. Pergunta é, qual é a constante de proporcionalidade? Tá? E o resultado que nós vimos mostra que, do lado de cá, se eu passasse o G, se eu passasse a proporcionalidade para o lado oposto, né, nós vimos que dava 4,06, certo? E aí, bom, aí eu vou deixar para a Física 1, né? Na Física 1 vocês vão mostrar isso daqui, T quadrado é 4π² sobre G vezes L. Aquela constante, que ele não sabe o que é isso daí, 4π² sobre G. Eu pus desse jeito para ficar comparado com
o resultado estava lá. Agora veja só, π², quanto que é? Π é 3,1416, todo mundo sabe, né? π², para fazer aproximação grosseira, você diria que é 10, né? É um pouco menos que 10. Quando você faz a conta direitinho, você descobre que é 9,87. Né? Por acaso, por coincidência, é igual ao valor da aceleração da gravidade. Né? Pura coincidência. No tempo do Galileu, se ele usava braças para medir a distância, aí ia dar outra coisa completamente diferente. Mas aqui temos essa sorte de que dá certinho. Então, o número que tem que aparecer tem que ser muito perto de 4. Tá? E é isso daí que nós obtemos. Certo? Viva a experiência. Tá? Certo? Ela já mostra para você o que tem. Então, isso daí é uma coisa bem interessante. E agora vocês podem ficar de olho, né? Quando for na aula de Física 1, que vai derivar o movimento do pêndulo e achar a relação entre o período e o comprimento, você já sabe o que esperar. Né? Se por acaso alguém fizer um erro lá e puser π² sobre 4, você fala, não, é 4π², vai aparecer. Né? Então, muito bem. Então, aí estamos com essa história. Bom, agora eu quero fazer um pouquinho do panorama sobre a situação em que o Galileu estava quando ele começou a trabalhar. Isso que ele fez no pêndulo foi a primeira coisa, além dos instrumentos, foi a primeira coisa que ele fez, tá? Medida do pêndulo. Mas ele tinha um problema prático, que é que na época dele estava arraigada na cultura científica, e até, acho que gente menos instruída, estava embebida na cultura que vinha lá dos gregos, do tempo do Aristóteles, principalmente o Aristóteles, né? Que foi um filósofo fantástico, é considerado até hoje o melhor filósofo que já apareceu. Né? E ele fez também trabalhos na biologia. E na biologia ele é considerado o maior biólogo antes do Darwin. Né? Ele estabeleceu as bases da biologia até meados do século XIX. Então, e isso daí, curiosamente, acabou influenciando. Ele começou trabalhando como biólogo, e aí depois ele achou que a ciência toda era uma espécie de biologia diferente. Né? E aí, então, ele adotou ideias que vinham da biologia. Tá? Então, a ciência dele tem que seguir certas regras. Primeiro, tem que seguir uma regra que os gregos todos acreditavam, que era que a ciência é feita para explicar tudo. Você não pode ter uma ciência que explique, por exemplo, por que uma pedra cai, mas não explica por que uma carga positiva atrai uma carga negativa. Tá? A ciência tem que ser um conceito que você pode aplicar em qualquer coisa e você teria uma resposta para aquilo. Isso que eles buscavam. Bom, e o Aristóteles achou que tinha chegado nessa explicação. Ele sabia explicar tudo. Né? Com base num princípio relativamente simples, ele conseguia explicar tudo. Agora, tem detalhes aí que você pode mexer aqui e ali, mas, basicamente, eu consigo explicar tudo. E a explicação dele é baseada nesse método. O método dele você tem que observar. Tá? Tem gente que acha que os gregos erravam porque eles não davam atenção para a natureza. Não, ao contrário. O Aristóteles dizia, você tem que observar, e observar com o máximo de cuidado. Bom, olha para as coisas, vê como é. Como na biologia, se eu quero saber se uma galinha é igual a um porco, eu tenho que olhar para os dois e ver que os dois têm características diferentes. Então, na mecânica, a mesma coisa. Né? Eletricidade, o que for, você tem que observar e tirar conclusões a partir da observação. E ele falou, você observa e depois usa dedução. Bom, isso é um perigo. Né? Esse aí que é o problema. Porque quando você deduz as coisas, você tem que se basear numa premissa. Se essa premissa estiver errada, tudo que vem depois vai estar errado também. Tá? Dedução, por exemplo, é muito elogiado no livro, quem já leu as histórias do Sherlock Holmes. Né? Sherlock Holmes vive falando para o Watson, olha, dedução é que é a maneira lógica de chegar
nas coisas. Mas tem esse problema, se você sai da premissa errada, é um desastre, né? Bom, e aí a coisa mais importante, que era esse princípio que o Aristóteles lançou, eu vou resumir bem brevemente aqui, mas, no fundo, ele diz o seguinte, que você tem que descobrir qual que é o propósito de qualquer coisa. Qualquer coisa que você for tentar descobrir, você tem que saber qual que é o propósito dela. Isso veio da biologia, porque ele sabia que se ele abrisse uma galinha, ele via lá uma moela, né? E ele tem que perguntar, para que serve essa moela? Aí fala, é parte do sistema digestivo. Então, ele tinha uma explicação lá para que era a moela, tá? E ele falou, qualquer coisa você tem que descobrir o propósito dela. E para nós isso aí parece um pouco estranho, né? Você pode perguntar, qual que é o propósito de uma pedra? Certo? Aí ele diria, bom, isso depende, né? Se você for uma pedra de mármore, assim, vai ver que o propósito dela é virar uma estátua, né? E aí está só faltando o escultor chegar lá e esculpir, aí aparece uma estátua, belíssima talvez, dentro dela, né? Agora, se for uma pedra Helles aí, ela tem uma coisa que todas as pedras têm. E isso é o seguinte, ela quer descer. Bom, ela quer ir para baixo. Por que para baixo? Porque lá embaixo, a gente não vê, porque tem a Terra no caminho, mas lá embaixo está o centro do universo. E tudo quer ir para o centro do universo. Então, essa é a explicação dele. Bom, então eu caio porque eu estou querendo ir para o centro do universo. Não a minha vontade aqui, mas a minha vontade da matéria física minha é ir lá para o centro do universo. E isso daí, veja, tem consequências interessantes. Primeira coisa, isso explica por que a Terra é redonda. Ela é redonda porque, digamos que não fosse redondo, então uma parte que tivesse mais aqui em cima, quer ir lá para baixo, ela acaba indo descendo até todas as distâncias serem iguais. Então, por isso a Terra é redonda. Então, ele tem essa explicação. Não acreditem quando disserem para vocês que a humanidade acreditava que a Terra era plana até Colombo dar a volta na Terra. Não é verdade. Os gregos sabiam muito bem que era redondo e o Aristóteles tinha até essa explicação. Essa lenda aí de que se achava que a Terra era plana foi inventada por um historiador americano no século XIX. Ele escreveu um artigo dizendo isso daí. O pessoal achava que a Terra era plana e tal, e se propagou essa noção. Mas não é verdade. Então, também que o Aristóteles não era uma pessoa fácil de você dobrar numa discussão. Certo? Ele tem coisas assim, muito profundas por trás do pensamento dele. E ele dizia, tudo tem seu propósito. E é por isso que tem movimento. Só tem movimento porque, ou porque as pessoas são vivas, têm seres vivos, que eles têm sua vontade própria, ou então porque as coisas querem chegar no seu ponto de equilíbrio, quer dizer, o mais perto possível do centro do universo. Então, essas são noções que eram bem conhecidas na época. Várias das coisas que ele dizia parecem muito razoáveis, é difícil convencer uma pessoa leiga que não tem estudado de que certas coisas que ele dizia estão incorretas. E essa era a situação. A igreja aceitava o Aristóteles. O Aristóteles era grego, portanto, era pagão. Mas, no começo, até a igreja combateu o paganismo. Tem o caso mais trágico, aconteceu lá no século IV, V, a Hipácia, famosa cientista, a famosa matemática do século V, depois de Cristo, ela foi linchada, basicamente, por um grupo de cristãos que viu, quando ela estava falando, defendendo ideias do paganismo na Grécia, lá em Alexandria. Então, ela foi linchada por causa disso. Nessa época, a igreja era contra tudo que vinha do paganismo. Mas, com o correr do tempo, começaram a aparecer filósofos. E no século XIII apareceu o Santo Agostinho. E o Santo Agostinho falou, não, isso aí não dá certo, porque a ciência
essa ciência que o Aristóteles propôs, ela é útil para a religião. Ele fala, a religião é uma relação do homem com Deus. Né? E, além do homem e do Deus, tem a natureza. E precisa de alguém que estude a natureza. E a maneira de estudar a natureza que o Aristóteles propôs é muito parecida com a ideia que a gente usa na teologia. Então, ele fala, é uma teologia da natureza que ele fazia. Então, gostamos muito disso, vamos defender essa ideia. Tá? Então, o que o Aristóteles falava na época era mais ou menos considerado sagrado. Todo mundo, isso na época que o Galileu nasceu, mais ou menos. Tá? Tinha algumas pessoas que já começavam a questionar, mas, pelo menos no mundo católico, o Aristóteles era considerado uma referência muito, muito interessante. Bom, o Aristóteles, então, tinha, veja só, para onde leva essas ideias dele. Né? Tem a Terra aqui, ó. Isso, tem a Terra aqui. E a Terra, no centro da Terra, está o centro do universo. Né? Então, tudo quer cair para cá. As coisas mais pesadas, que são os sólidos, a Terra, ele falava, né? Chegam primeiro, estão aqui embaixo. Depois vem as próximas, que são a água. Então, aqui não aparece porque é muito pequeno, mas aqui em volta você tem a água. Né? Depois vem o ar. O ar é diferente dos sólidos e dos líquidos. Em vez de ter peso, o ar tem leveza. Ele quer subir. Né? E isso é uma ideia muito interessante, porque se você não pensar assim, é difícil explicar porque tem ar aqui em São Carlos. Né? Nós estamos em quase 900 metros de altura. Por que o ar fica aqui em vez de ir lá para Santos, que é mais baixo? Certo? Para ele, se ele não falasse dessa leveza, ele não teria explicação. E, mesmo para nós, eu quero saber de vocês aí que explicação que vocês dão para ter ar aqui em São Carlos. Se você puser água aqui e jogar no chão, ela escorre, vai cair, vira, acaba caindo lá no mar. Né? Por que o ar não faz a mesma coisa? Então, Aristóteles tem a explicação, porque o ar tem leveza, ele não quer descer, ele quer subir. Né? E acima do ar tem o fogo. O fogo também tem leveza, mais que o ar, e ele quer subir mais ainda. Por isso, quando você queima alguma coisa, você vê o fogo subindo, por causa disso. Né? Então, lá em cima tem fogo, a gente não vê bem, mas deve ter fogo lá para cima. Aí chega um ponto que acaba essa esfera de coisas terrestres, e começa a esfera dos planetas e depois das estrelas. Então, começa com a Lua. Né? É o primeiro planeta, é a Lua. E a Lua gira em torno da Terra. Isso é óbvio, todo mundo vê isso daí, certo? E é difícil negar que a Lua gira em torno da Terra. Né? Depois, você tem Mercúrio. Depois tem Vênus, e depois vem o Sol. Né? Veja, você tem que pôr nessa ordem aí, porque senão é difícil explicar por que Vênus está sempre perto do Sol, nunca está muito longe. Né? A explicação dele é essa daí. Você tinha Mercúrio, depois Vênus, aí vinha o Sol, e depois vinham os outros planetas conhecidos da época, era Marte, Júpiter e Saturno. E acima disso daí tudo você tem uma esfera, que é o firmamento, e no firmamento estão as estrelas em movimento perfeito, rodando em torno da Terra pouco a pouco. Bom, essa era a explicação dele, essa é a cosmologia dele, mas ela vem dessa noção de que tudo tem o seu propósito. E é uma coisa que ele dizia, não pode ter vácuo. Nessa região onde tem os planetas, não tem vácuo. A natureza não aceita vácuo. Isso é muito importante para ele. Então, o que tem aqui é uma outra coisa que chama-se quintessência. Tem gente que chama de éter, mas é a mesma coisa. Então, esse era o modelo do Aristóteles. Bom, uma das previsões do Aristóteles é que corpos mais pesados, como eles são mais pesados, eles têm mais vontade de chegar no centro da Terra do que os leves. E, portanto, eles tendem a cair mais depressa. Não é verdade que ele pensasse que uma pedra de 2 quilos caísse mais depressa, 2 vezes mais depressa do que uma pedra de 1 quilo, mas ela cai mais depressa. Não dá uma visão quantitativa disso, mas qualitativamente
ela cai mais depressa. Bom, e aí o Galileu, isso 1590, tá? Ele tinha sido contratado nessa época para ser professor na Universidade de Pisa. Então ele, segundo se conta, ele fez uma experiência. Ele foi lá em cima da torre inclinada de Pisa, muito conveniente, pegou duas massas e deixou cair, duas massas diferentes, né? E aí viu que as duas caíam e que uma chegava quase que junto com a outra. Certo? Talvez junto. É difícil saber, né? Se chegaram uma coisa muito rápida, é difícil saber qual chega primeiro. Né? Depois nós vamos fazer uma experiência, espera um pouquinho só, vamos fazer uma experiência para ver isso aí com mais detalhe. Né? Mas eu quero fazer uma outra experiência aqui, para vocês verem, que é mais ou menos equivalente a essa, e que talvez seja mais convincente. Posso me afastar daqui. Seja mais convincente de que as coisas, que a queda não depende muito do peso. Tá? Então, eu tenho uma folha de papel aqui, e eu tenho um livro, eu vou deixar os dois cair, e acontece que todo mundo sabe. Né? Cai primeiro o livro, depois cai a folha. Entretanto, se eu fizer de maneira diferente, puser o papel em cima do livro e deixar cair, os dois caem juntos, certo? E aí você fala, isso daí mostra que eles caem com o meu peso. Se você falasse isso para Aristóteles, ele daria risada de você, né? Dessa experiência aqui, ou da experiência do Galileu. Né? Daria risada, porque ele diz, olha, você está fazendo um procedimento artificial. Não é assim que a ciência funciona. Você tem que observar as coisas, não tem nada de ficar mexendo lá para dar certo. Né? Ele falaria assim, eu sou capaz de fazer um macaco jogar xadrez. Né? Não é difícil, eu só tenho que pegar o macaco. Obrigado. Pegar o macaco, eu mexo o peão do rei e falo para ele, você tem que mexer o peão do rei também. Se ele, por acaso, mexer, eu dou uma bala para ele. Aí, no dia seguinte, eu ponho o peão do rei, ele acaba pondo o peão do rei lá também. Aí eu mexo no cavalo, eu falo, você tem que mexer o cavalo. Aí eu dou para ele uma bala mais doce, alguma coisa assim. E assim eu vou treinando, chega uma hora que ele é capaz de jogar uma partida de xadrez. E se eu escolher bem, ele pode jogar a partida de um grande mestre e tal. É só aquela partida, né? Ele sabe jogar. Né? Então ele fala, é isso que você está fazendo aqui. Né? Você montou uma situação em que viola um princípio básico da natureza. Você inventou essa coisa de pôr o papel em cima do... Porque ele fala, olha, as coisas não são tão simples assim. Quando a pedra cai, atrás dela, ela produz um vácuo. Tá? A natureza não quer vácuo, então produz um vento que vem ali. E esse vento interfere com o movimento. E no papel, com certeza, interfere muito. Tá? Então, isso daí, não aceito essa experiência. Faça outra se você quiser, porque essa daí, para mim, não serve. Tá? Então, essa ideia aí, e mesmo essa experiência do Galileu, não servia para provar coisa nenhuma. Bom, então, o Galileu ficou pensando, o que ele tem que fazer para ter uma comprovação mais completa. Né? E isso que vamos fazer aqui agora está descrito nesse livro. Veja que esse livro foi publicado em 1638, lá no fim da vida dele. Porque isso depois eu vou falar. Mas já em 1590, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Né? Ele descreve no livro quase 50 anos depois. Mas aí ele faz essa experiência, agora nós vamos fazer. Tá? Ele vai fazer a experiência com uma rampa, né? Um plano inclinado. Tá? Então, a experiência é essa daqui. Ó. Eu tenho uma bolinha, tá? Que vai descer um plano inclinado, e ele quer medir o tempo que a bolinha leva para descer. Problema complicado para ele, que ele não tem relógio. Tá? Mas essa experiência que nós vamos fazer agora é muito fiel ao que ele fez. Tá? Então, vamos lá. Bom, esse barulho é a bolinha passando em pontos pré-determinados. O Galileu não tinha essa aparelhagem, mas ele tinha sinos. Então, ele punha sinos ao longo do plano,
de maneira que a bolinha, ao passar pelo sino, ele fazia um barulhinho. Tá? E a coisa importante, ele não punha os sinos igualmente espaçados. Eles punham os sinos numa progressão quadrática. Tá? E isso ele explica nesse livro que eu mencionei. Ele explica por que tem que ser a progressão quadrática, sem fazer álgebra nenhuma. Tá? Ele explica por que tem que ser assim. Tá? Mas ele, então, fez a medida e ele ficava ouvindo o som, e ele via que o som era igualmente espaçado. Isso é fácil de você reconhecer, porque é o ritmo, né? Pá, 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 pá. Todo mundo sabe que está batendo sons tempos iguais. Né? Então, isso é uma coisa, para mim, é uma coisa genial, né? O cara montar uma experiência dessa daí. Mas vamos ver mais casos, depois eu comentarei mais. Agora vamos aumentar o ângulo. Né? Agora você vê que ficou difícil de acompanhar o som. Né? O Galileu não fazia com tanta inclinação. Está faltando 35 graus. Tá bom. Veja como 35 graus parece muito, né? Qualquer um olhando ali diria que tem mais de 60 graus, né? Mas é 35, engana um pouco. Legal, tá bom? Perfeito, obrigado, Luiz. Então, essas medidas ele fez. Não com plano tão inclinado e não usando equipamento eletrônico, mas ele fez com sinos, né, que é o que eu tenho aqui nessa minha figura. Ele tem sininhos aqui, com espaçamento que vai crescendo. Né, então ele já pôs os sinos no lugar que ele achava que tinha que pôr, e aí deixou a bolinha descer e ela assinava o sino e ele ficava prestando atenção para ver se os tempos eram iguais. E aí, quando os tempos eram iguais, ele ficou convencido que isso daí é um movimento uniformemente variado. Ele usava esse termo. Tá? Não exatamente assim, ele tinha... A terminologia dele era bem diferente, mas ele estava falando de movimento uniformemente variado. Né? Ele viu que a inclinada cai com o movimento uniformemente variado. Eu posso medir, então, fazer essa medida aí, que no fundo determina a aceleração. E aí daí ele extrapola e fala, olha, bolinhas de peso diferente, desce com o mesmo jeito, eu sou capaz de prever tudo, então eu tenho um método aqui que é melhor que o do Aristóteles. Eu posso medir, ter certeza de que as coisas estão sob controle, porque eu tenho medidas, maneira precisa de fazer a medida. Essa é a física de primeira classe, foi a primeira vez que acho que isso daí foi feito. A pessoa tem um problema e ela fica pensando como que eu vou achar um método, como que eu vou achar um instrumento que me permita resolver esse problema. Essa é a melhor física que tem. E ele pensou, e ele veio com essa solução dos sininhos. Então, em princípio, quando ele fez isso, 1590, ele derrubou o Aristóteles, só que ele não divulgou essa informação. Isso daí ficou escondido até ele publicar aquele livro em 1638. Por quê? Porque ele tinha medo. Não era brincadeira esse negócio de querer enfrentar o Aristóteles nesse tempo. E mesmo quando ele publicou o livro, ele publicou na Holanda, porque, eu não sei se era porque ele tinha mais medo da repercussão na Itália, ou se não encontrou, talvez ele não tenha encontrado ninguém na Itália que tivesse coragem de publicar. Mas ele acabou publicando pouco antes de morrer, mas publicou. Então, essa é a grande virada aqui. Isso é um método científico, certo? É a maneira de você medir as coisas que a gente usa até hoje. E ele, ao fazer isso, ele abriu as portas do mundo para essa revolução que vinha pela frente. O Newton depois soube desse negócio aí, e ele fez todo o trabalho dele, e o Newton fala, olha, eu consegui ver longe porque me apoiei nos ombros de gigantes. Um dos gigantes era o Galileu. Então, porque aí o mundo já estava, a porta já estava aberta, o resto era fazer as coisas. Não tira o mérito do Newton, claro, mas
Sem isso daí, dificilmente alguém teria coragem de fazer essas mudanças. Ia demorar mais tempo, com certeza. Bom, então isso daqui é sobre a queda dos corpos. Eu vou... podemos gastar mais aí uns 20 minutos? Pronto, tá bom. Então eu vou agora falar sobre a parte cosmológica do trabalho do Galileu. Então, veja, o Galileu tinha essa construção aí do Aristóteles na frente dele. E aí ele fala, como que nós vamos tentar enfrentar esse problema? Então ele fala, eu preciso ter um instrumento, como tinha no caso do plano inclinado, que era o sino, né? Preciso de um instrumento. Que instrumento tem? Ele ficou esperando, até que um dia ele soube de alguém lá na Bélgica que tinha feito um instrumento que permitia enxergar longe. Né? Não tinha nem nome o instrumento. Aí, de alguma maneira, ele teve uma descrição do instrumento e aí ele construiu, na verdade, várias versões. Aqui tem 2 que estão lá no Museu Galileu, lá em Florença. Mas ele construiu vários telescópios com lentes. Né? Nessa época já tinha lente para óculos, então ele saía nas óticas pedindo lente e conseguiu fazer telescópios que aumentavam até 30 vezes. Né? Uma grande novidade. Né? Era uma coisa tão importante que ele deu um telescópio desses para a sociedade, seria a prefeitura, o Grande-Ducado de Veneza. Né? E o Grande-Duque ficou tão contente com aquilo que o contratou com um salário muito acima dos outros professores para trabalhar na Universidade de Veneza. Então, ele inventou o telescópio, aperfeiçoou. Isso foi no finalzinho de 1609. Isso é documentado, porque ele escrevia nas notas dele. Né? E aí ele começou a olhar para o céu com os instrumentos. Né? Então, a primeira coisa que ele olhou foi a Lua. 30 de novembro de 1609. Ele olhou para a Lua, viu a Lua, e ele falou, olha, a Lua não é aquele queijo perfeito que todo mundo pensa que é. Né? A Lua tem irregularidades, ela tem montanhas, tem crateras, e ele chegou a ponto de estimar a altura de uma cratera da Lua, né? Que não é pequena. Né? A maior parte das crateras da Lua, das crateras grandes, chega a 5.000 metros de altura entre o piso e o ponto mais alto. Né? E ele estimou em 7.000 metros, que seria a medida de hoje. Então, ele mostrou isso daí e falou, olha, à medida que o tempo vai passando, as crateras, elas tem sombras aqui, ó, tá vendo? Essas sombras é sombra da parede da cratera. Conforme a posição da Lua fica em relação ao Sol, a sombra aumenta ou diminui. Né? Então, isso quer dizer que o movimento da Lua em torno do Sol não é aquele negócio, a Lua aqui perto da Terra e o Sol lá atrás. O Sol tem que, de alguma maneira, estar iluminando a Lua assim, diretamente, para ele poder estar vendo. Né? Então, isso aqui já levantou uma questão. Aí, ele olhou para Júpiter. Né? E quando ele olhou para Júpiter, ele descobriu que Júpiter tinha uns pontinhos em volta, ele chamou de estrelas, né? Deu o nome do Grande-Duque de Florença, para as estrelas, chamou as estrelas as estrelas cosmianas, né? Em homenagem ao Duque. Mas esse nome não pegou, porque tinha um outro cara que mais ou menos na mesma época olhou e viu, e aí pôs esses nomes que nós usamos hoje, Io e assim por diante. Né? Então, mas ele descobriu, né? E ele viu aqui, aqui está aqui a data, o ano 1610, então, 17 de janeiro de 1610, um satélite está aqui, outro está aqui está Júpiter e aqui está o outro satélite. Dia seguinte, então, em posições diferentes, dia seguinte, e ele foi marcando dia por dia onde estavam os satélites, e aí ele mostrou, isso aí está rodando em volta de Júpiter. Então, não está rodando em torno do centro do universo. Paradoxo. Como é que pode ter uma coisa que está rodando, não está mais rodando em torno do universo? Então, isso daí foi uma ruptura fantástica. E depois,
ele olhou para Vênus, né? E aí a ideia que se tinha na época era que Vênus, todo mundo sabe, Vênus fica mais brilhante, menos brilhante, conforme você olha à noite, e a ideia que se tinha era isso daí, ó. Isso aqui é a ideia do Aristóteles. A Terra está aqui, no centro. A Terra está aqui no centro. E aqui está Vênus rodando e aqui está o Sol. Né? E aí, conforme o Sol vai passando, às vezes ele ilumina mais e menos. É isso aí que você tem que ver. Então, Vênus tinha que fazer isso aqui, diminuir e aumentava, como uma casca de lua. Né? Aí o Galileu olhou e viu que não é assim. Né? Ele viu que a lua é assim, ó. E tem, às vezes tem, o Vênus às vezes tem uma casquinha só, mas às vezes tem a Vênus cheia. Ele falou, é igual a lua. Né? Curiosamente, ele escreveu num livro isso daí, e usando, ele era gozado, ele escreveu usando um anagrama. Né? Ele escreveu a frase que ele escreveu foi: a lua se comporta como a mãe dos amores. Mãe dos amores é Vênus. Né? E ele fez um anagrama, escreveu trás para diante, para as pessoas tentarem descobrir o que estava escrito ali. Né? Mas aí depois decifraram e queria dizer isso daí. A Vênus tem fases como a lua tem. Né? Então, isso não pode ser de acordo com aquela visão do Aristóteles. E, por outro lado, se você admitir que está rodando em torno do Sol, facilmente você mostra que ela tem que ter essas fases, assim como a Lua. Bom, porque aí tem hora que ela está... Aqui é a Terra, tem horas que Vênus está do outro lado em relação ao Sol, aí é Vênus cheia. Tem hora que Vênus está do lado de cá, então é Vênus nova, é como a Lua, exatamente. Então, isso daí mostra que não é bem como o Aristóteles tinha pensado. Por fim, ele olhou e viu manchas solares. Tá? E ele foi registrando também dia a dia. Aqui tem um exemplo. Né? No dia 24 de junho de 612, tinha manchas no Sol desse jeito. Depois, dia 25, elas estavam nessa posição. 26, 27. Né? Então, você tem manchas no Sol, já é meio surpreendente, né? Aquele Sol perfeito tem imperfeições, e, além disso, as manchas andam, né? O que significa que o Sol não é uma coisa estática, tem algum movimento lá dentro dele. Né? E o Galileu ficou muito impressionado com isso daí. De fato, isso daí, teve um outro padre que, na época, viu também, teve 4 pessoas que, na época, viram as manchas solares. E o Galileu ficava furioso com isso. Ele dizia que era ele que tinha descoberto. E eu dizia, não, fui eu que vi e tal, não sei o quê. Né? Mas, de qualquer maneira, foi uma descoberta fantástica. E outra coisa terrível, né, é que ele olhava para o Sol com um telescópio para ver onde estavam as manchas. Né? Senão, ele não conseguiria fazer esse desenho. Né? E o resultado disso foi que ele ficou cego. Nos últimos 10 anos da vida dele, ele passou cego por causa disso. Né? Então, ele fez. Então, você vê, isso daqui tudo é um ataque devastador sobre tudo que o Aristóteles falava. Né? E aí você esperaria que o pessoal aceitasse. E ele começou a falar sobre isso. Né? Você vê, essa história aí foi... Em 1612, em 1615, ele começou a conversar com a pessoa, falar, olha, tem isso daí, tem evidências de que o sistema geocêntrico, em que a Terra está no centro, é errado, que o correto é o sistema heliocêntrico. E vai para lá, para cá, a pessoa fala, cuidado, né? Tinha papas lá que ia morrendo papa, nascendo papa, e ele ficava esperando. Aí teve uma época que um papa que era amigo dele foi eleito. Né? Aí ele foi lá falar com o papa, e o papa falou, interessante, por que você não escreve um livro contando tudo isso daí? Né? Todas as evidências, mas tome cuidado. Não fale só do sistema heliocêntrico, fale também do sistema geocêntrico. As pessoas têm que saber que tem os dois, você conta um e conta outro, e aí cada um escolhe aquele que achar mais razoável.
né? E o Galileu fez exatamente isso, né? Ele escreveu esse livro, Diálogos sobre os dois sistemas do mundo. Os dois sistemas do mundo são o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico, né? E ele escreveu de uma maneira muito interessante. São diálogos, isto é, você tem 3 pessoas que estão conversando. Uma pessoa se chama Salviati. Essa pessoa é o alter ego do próprio Galileu. Depois, você tem outro que chama Sagredo. Esse Sagredo é um cara que é neutro, mas ele é bem razoável, ele vai aceitando os argumentos bem. E tem outro que chama Simplício, que é um aristotélico de carteirinha. E ele tem objeção a tudo que vai aparecendo, mas os argumentos dele, você vê pelo nome dele, né, Simplício, né? Os argumentos dele são sempre muito fraquinhos, né? E o Galileu vai, e ainda mais junto com o Sagredo, eles conseguem convencer o Simplício de que as coisas são do jeito que o Galileu está falando, e não do jeito que Aristóteles falava, né? E ele escreveu assim, né? E ainda por cima, lá no fim do livro, ele põe uma frase em que ele diz que, bom, tudo bem, tem esses 2 sistemas, mas Deus é todo-poderoso, Deus pode fazer de um jeito e pode fazer do outro. Ele escolheu fazer desse jeito aqui, em vez de fazer do outro, né? E acontece que quem falava essa frase era o Papa, né? O Galileu tinha ouvido essa frase do Papa e ele escreveu lá isso daí, né? Só que ele pôs na boca do Simplício, né? E aí o pessoal foi falar, olha, o Galileu está falando que você é uma besta, Papa. O cara que não tem nada de bom senso, né? É o cara mais ignorante que tem lá, é o Papa. E aí o Papa ficou furioso, e aí mais gente começou a conversar, intrigas de corte e tal. Aí, no fim, o Galileu foi levado à Inquisição, né? E aí ele foi tratado com uma certa benevolência, é verdade, né? Antes dele, já no fim do século XVI, o Giordano Bruno tinha as ideias semelhantes e tinha sido queimado na fogueira, né, pela Inquisição. Mas o Galileu, eles puseram no decreto que ele tinha evidências de heresia, certo? Mas não que era herege, né? Então, isso significava que a pessoa não era torturada, porque o sistema jurídico na época era isso daí. Você falava uma coisa, vamos te torturar se você continuar dizendo que é verdade, depois de um certo ponto, nós aceitamos, né? Então, tinha até um tempo lá que o cara tinha que aguentar a tortura para ser declarado inocente, né? Mas, senão, ele é declarado culpado. Mas o Galileu não passou por esse processo, né? E ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar, né? E mesmo isso daí, em certos períodos, eles deixaram ele sair, então não foi tão ruim assim. Mas, de qualquer maneira, o final da vida do Galileu foi muito triste, porque ele estava cego, né? Ele tinha esse problema aí do confinamento, estava na casa dele, e o consolo dele era a filha mais velha dele, que era freira, mas ela vinha visitá-lo, vinha conversar com ele, ela gostava muito dele. Mas em 1634 a filha morreu, então ele ficou sozinho. Então, os últimos 8 anos foram terríveis. Tinha problemas de saúde e tal, acabou morrendo, né? Mas a revolução que ele trouxe não tem igual na história da ciência, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, só para comparação. Tem outro aqui que fez uma mudança radical, que foi o Pasteur, né? O Louis Pasteur, até a época dele, 1870, por aí, o pessoal achava que as doenças eram isso daqui, tá vendo? Isso daqui é um desenho de uma pessoa com as 4 coisas que controlam a saúde de uma pessoa. Todo mundo tem dentro de si 4 fluidos que controlam a sua saúde, né? Então, um é fleugma. Fleugma é catarro, né? Catarro. Aí você tem o outro que é sangue, tá? Isso aí também é importante, claro. Depois tem outro que é bile, tá?
e tem uma outra que chama bile negra. Isso aí ninguém sabe o que é, ao certo, mas se supunha que tinha uma tal de bile negra, porque às vezes, quando a pessoa vomitava, uma coisa saía, uma coisa preta, então supunha que tinha essa bile negra. Né? E a saúde é um equilíbrio entre essas 4 coisas. Né? Se você deixar uma dominar sobre a outra, você vai ter problemas. Então, a pessoa que tem um ataque cardíaco é porque tinha excesso de sangue. Né? Então, quando começava a ameaçar o cardiaco, a sangria direto no cara. Uma vez o cara morria de sangria, mas eles sangravam porque era maneira de equilibrar. Né? A fleugma era o catarro. Como é que você pega o catarro? Bateu um vento frio ali e encheu o cara de fleugma. Né? Então, até hoje tem essa noção. Tem gente que não sai de casa sem agasalho de jeito nenhum, porque senão vai ficar gripado, né? Bater um vento, uma coisa terrível. Né? Então, essa era a noção que tinha nesse tempo. Aí o Pasteur, de repente, mostrou que a doença não é isso, que a doença é provocada por micróbios. Né? E aí, de repente, você tem um micróbio que é capaz de matar um elefante. Coisa espantosa. Né? Então, isso aí teve um impacto tremendo, né? Não só na ciência, no dia a dia. Quando eu era criança, isso aqui já acabou, mas no tempo quando eu era criança, as coisas que mais impressionavam era essa história da relação de coisa grande com pequena. Os filmes daquela época eram todos sobre os melhores filmes, né? Ou era filme de faroeste, ou era filme de épicos, ou então os filmes eram de coisa grande e pequena. Tinha lá a Mosca de Cabeça Branca, que era um cara que... Agostinho talvez tenha assistido o filme, não? Era um cara que virava metade, a cabeça dele ficava do tamanho de uma mosca, e o resto do corpo dele ficava pequenininho, lá com a mosca só com a cabeça dele. Tá? E coisas assim, o incrível homem que encolheu, não sei, era tudo isso daí, toda essa história de Tarzan e os Homens-Formiga e tal, e assim vai. Né? Então, isso aí é o resultado desse impacto da ideia do Pasteur, que as pessoas ficaram muito impressionadas. Depois, com o tempo, veio o DNA e tal, apareceram coisas mais interessantes. Mas, na época, ele teve esse impacto que pegou a ciência também. Porque, veja, a física, antes do Pasteur, o que era? Olha, fluidos, muita gente estudava fluidos, tinha astronomia, né? E tinha aqui eletricidade também. Eletricidade, o que é? Campo elétrico, campo magnético. Né? Ninguém falava em partículas. De fato, tem um livro aqui na matemática, do Poincaré, né? Que é um cara, um matemático físico de grande renome, e lá no livro ele fala, olha, está saindo uma noção aí de que a eletricidade se deve a umas partículas chamadas elétrons, né? Uma besteira sem medida. Né? Então, ninguém acreditava nisso. Mas depois que o Pasteur fez a descoberta dele, o pessoal começou a falar, deve ter coisas interessantes no mundo microscópico, vamos olhar. Né? E aí, o resultado, uns 20 anos depois, apareceu o Thomson, que conseguiu medir a razão da carga sobre massa do elétron, mostrar que tinha os elétrons e tal. Aí, daí para frente, abriu-se a porteira. Né? Então, aí descobriram próton, depois núcleo atômico e assim por diante. Aí veio mecânica quântica e assim foi. Né? Essa é uma revolução que começou com o Pasteur, com certeza. Né? Foi ele que chamou a atenção para a importância do mundo microscópico. Mas, apesar disso, a descoberta do Pasteur é nada comparada com aquilo que o Galileu fez. Né? É o cara que pegou uma coisa que era crença generalizada, inventou os métodos que ele precisava para fazer, mostrou que que tem um método que você pode confiar, é um método científico, e você obtém resultados que vão aumentar o conhecimento científico. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Bom, eu vou acabar falando um pouquinho sobre minha vida aqui como aluno. Né? Como o Luiz falou, eu fui da primeira turma aqui da física, do curso de física. Né? O curso começou em abril de 1970. Né? Então, aí vocês podem calcular a minha idade, né? Apesar que o Luiz não quis falar. Mas... então, começou em abril. Né? Então, aconteceu o seguinte, quando fui fazer o vestibular, eu fiz vestibular para o Instituto de Física lá de São Paulo, né? Que era onde tinha o curso de Física. E eu
passei, entrei lá, mas na época que eu estava começando, apareceu a notícia de que ia ter um vestibular para um curso de física novo aqui em São Carlos. Então eu fiz o vestibular, passei também, e aí, dilema, para onde vou? Uns falam, vai lá que tem mais experiência, outros falam, aqui é novo, pode ser mais interessante e tal. Eu falei, eu vou assistir uma semana, eu vou assistir, as aulas iam começar em abril, eu falei, vou assistir até abril, eu vou assistir aula lá em São Paulo, depois eu venho aqui e assisto uma semana. Se eu gostar mais, eu fico aqui, senão eu volto para lá. E eu fiz assim. Mas acontece o seguinte, lá em São Paulo, tinha havido o AI-5, o golpe da ditadura, 2 anos antes. E vários professores tinham sido caçados em 1969. Então, quando eu entrei, os veteranos falavam, aqui era muito bom, mas agora acabou, não tem mais ninguém, não vai ter nenhum professor que preste aqui mais. Tal, né? Os bons todos foram caçados. E além disso, tinha tido também a reforma universitária, que antigamente todas as ciências da USP, lá em São Paulo, estavam congregadas na Faculdade de Filosofia. E aí, em 1969, 70, começaram a separar. Então, fizeram estudo de física, estudo de química, matemática e assim por diante. O resultado disso é que a gente ia assistir a aula, cada um tinha uma maneira diferente de achar o que era essa tal reforma universitária. Então, na matemática, por exemplo, tinha a noção que tinha que se usar o chamado método Keller, que é um método assim, pelo menos como eu vi, foi assim. Você chegava na sala de aula, uma sala desse tamanho assim, tinha um professor sentado na mesa, tinha uma pilha de livros em cima da mesa, e ele falava, estão os livros aí, vocês estudem, e daqui meia hora eu vou chamar alguém para ir lá na lousa e para demonstrar alguma coisa. Então o cara chegava lá, pegava o livro, via, dali meia hora, demonstra o teorema fundamental do cálculo aí para mim. Aí o coitado quase desmaiava, né? Aí um dava palpite, outro dava palpite, o professor falava, tal. Você saía lá, eram 4 horas de aula, você saía, aprendizado zero, não tinha nada. Né? Aí eu fui assistir uma aula, né? Isso aí foi uma casualidade, mas acontece. Né? Fui assistir uma aula de química, e era um professor que era catedrático, seria o titular hoje. Né? Aí todo mundo tinha expectativa e tal. Né? Aí ele foi lá e foi demonstrar a lei de Stevin. Né? A lei de Stevin é aquela que diz que a pressão, a diferença de pressão entre 2 pontos é densidade vezes aceleração da gravidade vezes altura. Né? É facílimo de demonstrar. Ele ficou 1h20, mais ou menos, e não conseguia chegar no resultado. Né? Então eu falei, está muito mal isso daí. Aí vim aqui para São Carlos. Aqui, os professores de matemática era gente que já ou se aposentou ou já faleceu, mas era gente muito boa. Né? Eles davam aula assim, claríssima, didática ótima. E na física, tinha 2 coisas muito importantes. Uma é que, como o curso estava começando, todos os professores tinham maior entusiasmo pelos novos alunos. Né? Então, a gente ficou conhecendo todo mundo. Também eram 12 professores que tinham, mas nós ficamos conhecendo todo mundo, e tinha recepção e tal. E a outra coisa que tinha interessante é que tinha um curso de Física 1, era diferente do curso que vocês fazem. Né? A noção que tinha naquela época é que, enquanto você não aprendesse cálculo, era muito difícil aprender Física 1. Né? E aí, então, o que era assim, você entrava na sala de aula, tinha uma mesa cheia de coisas como essas daqui. Né? Mais simples, naturalmente, mas eram aparelhos para demonstração. Então, hoje vamos falar sobre plano inclinado, por exemplo. Então, tinha o plano, corria, media, fazia, acontecia. Era o professor que fazia, você ficava olhando. Né? E, no fim, tinha um teste lá para ver como é que tinha estabelecido. Bretas, acho que foi antes do seu tempo, né? Era o seu Sebastião que fazia. Isso. Que era uma pessoa fantástica. Né? E ele fazia o papel que o Bruno fez, mais ou menos, de apoiar o professor. Né? Mas
Então, aquilo lá eu achei uma maravilha, esse curso. Né? Esse curso acabou depois porque os alunos iam mal, né? Porque eu tinha que aprender um monte de coisa, depois tinha o teste no fim. Os alunos de engenharia, por exemplo, eles não gostavam nada disso, então fizeram uma protesto, tá? No fim acabou e aí entrou nesse esquema que é hoje. Né? Mas para ver como essas demonstrações têm um valor. Então, eu queria comentar ao Luiz Antônio por perceber isso daí e notar que tem que ter coisas especiais para vocês, para motivá-los. Né? E, bom, temos, teoricamente, aí mais 15 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser falar, sobre tudo isso aí que eu falei, sobre o curso e assim por diante. Só vou mencionar que da minha turma era de 20 alunos. Né? 5 se formaram. Os outros 15 não largaram o curso. Né? Eles mudaram, eles foram fazer engenharia. E naquele tempo, engenharia era uma profissão que dava muito dinheiro. Né? E, então, 15 acharam que o curso era muito difícil e saíram para... Os outros 5 ficaram por aí. Uma é a Rosemary, que foi professora aqui. Outra é o Rui Barbosa, que foi professor na elétrica, agora se aposentou. E depois o outro era o Luiz Roberto Salomão, que agora acho que se aposentou, mas ele era professor na Academia de Força Aérea de Pirassununga. Né? E tinha o quinto, que era o Arthur Vieira de Vasconcelos, mas ele foi fazer mestrado no CBPF e nós perdemos o contato. Depois de algum tempo, eu fiquei sabendo que ele faleceu num acidente lá no Rio de Janeiro. Né? Então, esses eram os nossos 5. Né? Agora, foi um período fantástico, porque, em particular, tinha um professor aqui, que era o professor Almir Massambani, que era a Teresa daquele tempo. Né? E ele tinha um entusiasmo pelo curso, assim, uma coisa fantástica. Né? Então, ele conhecia todos os alunos e ia falar, você não está indo bem nessa matéria, você tem que ir melhor, você tem que estudar mais, tem que não sei o quê. Então, era outro mundo. Né? Era um tempo difícil, porque era tempo de ditadura e tal, mas tinha uma coisa que eu me lembro com saudades dessa época aí. Né? Então, agradeço e espero que vocês tenham uma oportunidade como as que eu tive aqui. Obrigado. Opa, pode. Uma curiosidade, baseado no que você acabou de comentar para a gente. Por que você foi estudar física? Por que estudar física aqui em São Carlos? Ficou tá claro, bom, mas tá por bom. que física? Isso é interessante. Tem gente que gosta de matemática, né? Isso aí é uma coisa que é inato. Eu sei, tem gente que nasce desde pequeno gosta de matemática. Eu sempre gostei. Né? E eu queria fazer matemática. Eu estava mais ou menos certo de fazer matemática até um ano e pouco antes, né, do vestibular. Aí eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e tinha um professor de física, seria o ensino médio, né, no high school, né, fantástico, né? Ele dava aulas muito boas, mostrava aí, fiquei super interessado. Fui falar com ele, ele falou, olha, o que você gosta não é matemática, você gosta de física. Matemática é um negócio de teorema, coisas abstratas, tal, e coisa, né? Física é que você vai poder fazer na prática o que você quer. Então, aí eu resolvi que eu ia fazer física. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, professor. Você falou das manchas solares. Como que ele observou as manchas? Desculpa, eu não entendi. Eu tenho um pouco de dificuldade para ouvir. Você pode falar de novo? Como que ele observou as manchas solares? Não tem como olhar para você. Como eu cheguei na minha área? Não, o Galileu. Como que ele observou as manchas solares? Não estou ouvindo falar. As manchas solares. Como ele observou? Não é difícil você observar, tá?
em certas situações. Tá bom, excelente pergunta essa aí. Não é difícil observar as manchas solares se você fica olhando para o Sol. Você não deve fazer isso daí, tá certo? Mas para quem olha para o Sol, não é difícil. Eu tenho um amigo que é astrônomo, uma vez ele veio passar um tempo aí na minha casa, e nós estava na hora do pôr do sol, assim, ele falou, tem hoje 2, 3 manchas solares lá. Então, não é difícil. O difícil é fazer isso que o Galileu fez, de mostrar onde está e acompanhar com o tempo. Né? Mas deve ter sido por acaso que ele, olhando para o céu, viu. Né? Bom, certamente, depois de ter visto a Lua, Vênus e Júpiter, ele quis olhar para o Sol. Né? Ele olhou para Saturno também e ele achou meio estranho o negócio dos anéis. Ele, no começo, achou que eram satélites também. Né? Depois de algum tempo, acho que, não sei se foi ele ou alguém, mas esclareceu que eram anéis. Aí eu não entendi, nem ouvi. Olhando diretamente, pois é. E depois com o telescópio, né, que ele foi. É loucura, isso daí é uma coisa que você não faz de jeito nenhum. Né? Isso. Não, hoje, se você quiser, tem esses óculos de eclipse, né, que você pode... compra na internet, é baratinho. Aí você pode olhar tranquilamente, você pode ver. Certo? E você vai ver, elas são bastante comuns. Aqui no observatório, tem um negócio chamado Domingo Solar, né? Em que o tempo tem que estar bom, tal, mas aí você vai lá e aí eles projetam a imagem do Sol numa folha de papel e aí você pode ver. Né? Aí eu já vi manchas lá, é bem fácil de ver. Né? Oi, tudo bem? Queria primeiro parabenizar pela apresentação e pelo seu trabalho, eu achei muito admirável. Eu queria perguntar se, nesse telescópio que o Galileu usava para olhar o Sol, não tinha nenhum tipo de filtro, nenhum fraquinho? Não tinha nada, ele olhava direto, Pois é. Uma loucura, né? Porque mesmo se você puser na mão, já começa a queimar. Imagina olhar para o Sol com ela. Tem mais alguém lá? Pergunta aí, pessoal. Sim, Não tem nenhuma razão para você olhar para o Sol com binóculo também, né? Tá certo? Mesmo com filtro, pois é, não, isso aí você tem que evitar de toda maneira, tá certo? Faz mal mesmo. Bom dia, professor. Muito obrigado pela apresentação. O senhor tinha citado mais cedo durante ela que Galileu, ao observar a Lua, conseguiu estimar o tamanho das crateras da Lua. Eu queria saber qual foi o método que ele utilizou para conseguir fazer essa estimativa. Legal, isso aí é uma pergunta boa. Está explicado no livro dele. Né? Ele até fala, vou fazer um preâmbulo aqui, ele chama atenção, fala, isso que eu vou falar aqui pode ter algum erro, porque eu não estou levando em conta a atmosfera lunar. Né? Ele pensava que a Lua talvez tivesse uma atmosfera. Né? Mas ele fez o cálculo com base no tamanho das sombras. Ele foi acompanhando, né, pela posição do Sol que ele achava, então ele conseguiu fazer estimativas. Mas está bem descritinho isso no livro dele. O livro dele você acha facilmente os livros dele, você acha facilmente na internet. E eles são interessantes. O Einstein mesmo falou que esse livro sobre 2 novas ciências era um dos melhores livros que ele já tinha visto. Né? Ele tem uma linguagem que precisa acostumar com a linguagem. Por exemplo, volume ele chama de massa. Né? E massa ele chama de gravidade. Né? Então, você tem os termos que são diferentes. Mas depois você acostuma com isso daí, é relativamente fácil de ver. E aí é debate, né? Ele faz nessa forma de diálogos. Então, é mais ou menos exaustivo. Ele vai explicando, o outro cara explica. Então, a gente não tem dificuldade de entender. Não tem álgebra nenhuma. Né? Ele vai só falando, olha, pode dizer, é 2 vezes maior, 2 vezes menor, tal, mas não tem conta, não tem nada.
no livro. E ele vai deduzindo as coisas, certo? Como essa medida aí que nós fizemos aqui agora. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi excelente. Eu tenho uma dúvida sobre sua formação em si. Qual que é a sua especialização dentro da física? Qual especialização que eu fiz? Então, naquele tempo não tinha opção. Você fazia física. Isso veio depois. Agora, eu devo dizer o seguinte, quando eu estava no primeiro ano, no segundo semestre, teve um curso de programação de computadores. Bom, o professor Fernão, que o Gonzalo conhece muito bem, sogro do Gonzalo. Ele tinha só 1 hora de aula por semana, mas ele fazia uma motivação fantástica, né? E na época eu até pensei em fazer computação, mas não tinha aqui em São Carlos na época. Mas se tivesse física computacional, com certeza eu teria passado para física computacional nessa ocasião. Luiz, eu não sou da sua época de estudante, mas o seu apelido repercutiu muito, né? Era Gabarito. Isso confere ou não? Não é verdade. Meu apelido era 793, que era o meu número USP da época. Não sei, não. Só falar que o seu número era Gabarito. Dos professores que você teve, o professor Rogério foi um deles ou não? O professor Rogério eu tive na pós-graduação, né? Na graduação, assim, pessoas notáveis, professores notáveis que tinha, era da física, era o Almir. O Almir era fantástico, né? Foi um professor. O Almir eu conheci, o Rogério também, todos esses daí. O Almir, eu vou até dizer para vocês, de vez em quando eu dou mecânica, né, que era a matéria que ele dava, às vezes eu estou escrevendo na lousa e eu tenho a impressão que ele está atrás de mim, falando, escreve assim, escreve assado. Interessante. Esses experimentos que foram apresentados, o Luiz Antônio tem no canal Off Ciência. Sim. Eu canso de falar para os estudantes para acessarem esse canal que coloca isso muito claramente, né? Então, é uma ferramenta para as aulas aí, o pessoal assistir, ver, né? E também tem o professor Rogério tem gravação de aula dele também, que está no canal do CEPOF. Então, é legal vocês acessarem isso aí e parabéns pela apresentação aí. E valeu aí, Luizão. Obrigado. O professor Rogério dava aula de História da Física. Acho que são essas que são gravadas, né? Ele é fantástico, né? O Walter, de vez em quando, me fala que quando você tem aula com o Rogério, dá a impressão que ele era amigo do Lavoisier, amigo do Newton e assim por diante. Luiz, obrigadíssimo. Eu queria aproveitar a ocasião para dizer como tem sido um privilégio enorme para todo mundo que está no Instituto há muito tempo, como eu, 44 anos, conviver com o Luiz e ter o Luiz como nosso mentor, nosso professor, nosso amigo, nosso colega. Então, é um privilégio que o nosso Instituto tem de ter você conosco e espero que por muito mais anos. Além de agradecer, eu queria, agora, não sei, tantos jovens, né? Eu queria que você desse sua opinião sobre o futuro que está por vir. A gente tem uma grande revolução, com muitas mudanças pedagógicas e mudanças na sociedade, né, com máquinas que vão superando os homens, né? E eu queria saber que tipo de formação que você acha que essa meninada precisa. Isso. Legal. Então, essa é a pergunta que vale ouro, né? Muito obrigado pelo comentário também. Fico muito honrado com isso, somente vindo de você. Mas, então, em resposta a isso, eu vou contar uma história que aconteceu acho que em 1999. Né? Naquele ano, a Sociedade Americana de Física estava fazendo 100 anos. Então, eles fizeram um simpósio e uma das coisas que estavam discutindo era ensino de física. Né? Tinha uma sessão, então, que era ensino de física. Aí eles convidaram várias pessoas para falar e uma delas era o presidente da Boeing. Né? E aí eles falaram, o senhor pode... Ele falou, não, pode deixar que eu falo no fim. Vamos falando, aí eu falo no fim. Aí os outros vinham lá falar, o ensino da física precisa mudar, porque agora vem
telecomunicações. Então, os estudantes têm que ter uma base muito forte de telecomunicações. Aí o outro fala, não, é computação, então tem que ser uma base muito forte de computação. E assim por diante, cada um ia lá apresentando. Aí chegou a hora do presidente da Boeing, ele levantou e falou assim, bom, eu quero falar uma coisa para esse pessoal, tem muitos estudantes aqui na plateia, então eu vou falar para vocês o seguinte, vocês sabem química, mas vocês não sabem química de jeito nenhum como um químico sabe, né? Vocês sabem um pouco de eletricidade, mas o engenheiro de elétrico dá de 10-0 em vocês, né? E assim foi falando lá todas as matérias. Aí ele falou, bom, mas aí vocês podem se perguntar, por que a Boeing contrata físicos? Não seria mais fácil comprar um engenheiro, um químico, ou o que fosse? Aí ele falou, bom, a gente contrata esse pessoal, mas a gente contrata físico também. E se você for olhar na estrutura, no organograma da Boeing, você descobre que lá no chão de fábrica não tem físico nenhum. Mas quando você vai subindo na estrutura, o número de físicos vai aumentando. No fim, quase só tem físico, né? A razão é a seguinte, ele falou, é que o físico aprende um pouquinho de cada coisa, mas fica uma visão geral que as outras disciplinas não dão, né? E isso daí é o que vale mais. Então, aí tem uma lição, tá? E eu devo dizer para vocês que essa é a sensação que eu tenho. O curso de física que eu fiz aqui, ele me preparou, não preparou para nada específico, mas me preparou para aprender coisas novas, tá? A gente tem muito mais facilidade, nós físicos temos muito mais facilidade de aprender coisas novas do que qualquer outro tipo de pessoa. E várias vezes encontrei gente que falou assim, puxa vida, como é que você sabe disso, você nunca estudou? Mas eu falo, é porque eu sou físico, né? Eu tenho... É fácil você procurar e encontrar as razões que estão por trás das coisas e vocês vão chegar lá. Então, sem dúvida, revoluções enormes, né? Tanto na parte técnica, como na parte técnico-científica, como talvez na ciência básica mesmo, deve vir grandes revoluções aí pela frente. Vocês, se fizerem um bom curso de física, estarão preparados para o que vier, tá? Vocês terão facilidade de se adaptar a qualquer ambiente. Precisa fazer um bom curso, fazer um mestrado, pós-graduação é muito bom para isso, né? Você, principalmente o doutorado, também aí você aprende a mexer com muitas coisas, e aí vocês podem ficar tranquilos que qualquer coisa que vier, vocês são capazes de enfrentar. Pessoal, me desculpe, eu vou dar uma distraga prazer, mas a gente precisa finalizar, porque às 10 tem um outro evento aqui, tá? Mas o professor Luiz Nunes está por aqui sempre, está direto, procurem ele, conversem com ele, tá? Então, vamos agradecer novamente ao professor Luiz Nunes. Obrigado. É isso. Nunca tive tamanha honra na minha vida.